Eu acho que os obstáculos são inúmeros, né? E eu acho que tem claro, mais de natureza das próprias políticas públicas, né? De iniciativas do ponto de vista, por exemplo, vamos olhar o caso específico do Ministério do Trabalho, de repensar a questão das ocupações frente aos avanços tecnológicos, um novo programa de qualificação profissional que está parado, né? Já faz algumas décadas, inclusive tem uma certa iniciativa, mas uma disputa também entre diferentes ministérios em relação ao que seria esse programa de qualificação profissional que pudesse, de alguma forma, se sintonizar com as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil. Aqui tem uma outra também que diz respeito à capacidade de se poder gerar recursos em termos de pesquisa, ciência e tecnologia, principalmente envolvendo as instituições públicas, né, para pensar como essas novas tecnologias elas podem ajudar, contribuir para a formação profissional, para a qualificação das pessoas, principalmente dos jovens, mas também das pessoas adultas. Nós estamos falando de uma sociedade em que nós estamos hoje com mais de 10 milhões de pessoas desempregadas e um desencontro, muitas vezes, entre habilidades, qualificações e especialidades que não encontram espaço no mercado de trabalho por falta também de um projeto que envolve, no caso do Ministério do Trabalho, de poder fazer um processo também de intermediação. Claro que não é isso é um dos aspectos, né? Também tem pouco e baixo investimento em formação nas escolas técnicas, nas próprias universidades, e acho que também do ponto de vista de quem está desenvolvendo tecnologia, de quem está na ponta desse processo, de poder, de certa forma, envolver o conjunto da sociedade, os diferentes atores sociais, né? Porque a tecnologia ainda está sob o controle das grandes empresas, da iniciativa privada. Então, isso é um problema muito sério. Enquanto a gente não pensar isso em termos de política pública, nós não conseguiremos reverter esse quadro que o país se encontra hoje. E o professor Salerno? Bom, já que a Marilene pegou uma coisa mais geral, pegou a política pública, que ela tem absoluta razão, vou aproveitar o espaço para pegar, digamos, um nível de agregação mais baixo. E como se pode estimular que uma empresa inove? Acho que esse é o ponto. As empresas no Brasil inovam muito pouco, então acho que esse é um ponto de política pública que passa não só por política específica para a inovação, mas também por uma reforma tributária, por exemplo. A tributação atual, o sistema tributário atual sufoca a indústria e alivia o comércio, mas o grande inovador, quem desenvolve inovação é a indústria e uma parte de serviços que tem característica industrial, né? Não é comércio especificamente, né? Então, acho que esse é um foco importante, mas é estimular investimento em inovação, que é o que falta no Brasil. Não é só ciência. A ciência não se transforma automaticamente em inovação, né? Então, aí a empresa tem um papel importante, mas ela precisa de um apoio, ela precisa ser estimulada. E tem um outro pedaço que é de formação básica. A Marina está certa. Ensino profissional, universidades, mas a gente tem um problema básico de educação. Então, por exemplo, vai ser muito difícil que o Brasil se transforme numa potência em software sem inglês e sem matemática, e sem português. Por incrível que pareça, português é importante para desenvolver software, tá? Porque é uma linguagem. Tá? Português também é uma linguagem. Você escreve um software, tem base em matemática, mas tem uma lógica como se fosse de texto. E precisa então, ser inglês. Você precisa dessa base, né? É isso.